Olá pessoal, bem-vindos ao GeekFX, eu sou o Rony Lobo. No vídeo de hoje vamos ver aqui o tutorial do Photoshop, mostrando como montar o Moldó, e esse aqui em especial para o concurso, da Central de Odó, Bahia. Bom, só que antes eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Vamos aqui para o tutorial. Bom, pessoal, estou com essa arte criada aqui, não tenho intenção de servir como exemplo, como ideia de criação para vocês, e sim como usar o Photoshop para montar um Moldó, ok? Aqui já está a peça criada, mas para compor essa peça eu preciso de algumas imagens. Também vou usar o Firefly, que é a inteligência artificial da Adobe, ok? Bom, vamos começar aqui, vou começar falando sobre o formato do arquivo do Moldó, que é uma primeira dúvida aí. Seguinte, eu vim aqui, eu vou fazer do zero, em cima justamente dessa ideia, arquivo novo. Aí vocês vão escolher aqui dessas opções do Photoshop impressão. Aí aqui nessa opção você vai escolher centímetros. Vai por aqui, largura 48 ou altura 16, que é um tamanho do arquivo do Odó. O Odó tem em metros, tem lá 9 por 3 metros, é a proporção. Um arquivo com tamanho 9 por 3 metros ia ficar muito grande. E a ideia é você ver o Odó à distância, afinal de contas é uma mídia out of home, Bom, vou pôr aqui o nome, eu vou chamar de Odó 2025, assim, um V2, porque eu vou fazer a segunda versão aqui. Eu já fiz essa aqui, mas eu vou fazer exatamente igual, só para salvar o arquivo aqui em uma pasta, Vou criar, erro aqui, e tenho aqui o arquivo base do Odó. Então, pessoal, um exemplo aqui que bem simples de fazer o Odó usando inteligência artificial. Vou abrir aqui, o arquivo do Odó 48 por 16. Chama aqui de Odó. Odó. Vou mandar criar aqui. Pronto. Aí quando carrega aqui o arquivo, logo de cara vem essa opção aqui, gerar imagem, ou essa ferramenta aqui, gerar imagem, Aí você vem aqui, Aí eu tenho aqui as opções, aqui são trabalhos da pessoal da comunidade, com as indagações. Então, como trabalho uma foto, com esse macaquinho aqui, tem os efeitos que foram escolhidos para o macaquinho. Você pode pegar referências ou escolher uma imagem de referência, Então aqui, só para vocês verem, são trabalhos da comunidade, por exemplo, esse cachorro, olha lá, uma senhora. Mas digamos que eu quero fazer um meu, Pois bem, essa aqui do zero, eu venho aqui, OK, tanto faz, ele já abre. E vou escolher fotos, vou escolher um efeito, vou ver aqui, conceito, vou pegar futurista. Vou pegar aqui um efeito, tá aqui bioluminescência, tema, anime, desenho animado, não, deixa eu ver aqui, uma técnicas, vou botar só mais um. Aqui, eu vou deixar esses dois, E o estilo, se eu quiser algum estilo, eu vou escolher aqui um. Deixa eu ver. Um estilo assim de cor, Você pode botar alguma imagem como referência. Vou escolher esse daqui, Como tá falando aí de Java, versus criatividade, vou colocar o seguinte texto. Tá aqui, quero uma mulher morena. Até se você não colocar nenhuma indagação, ele acaba colocando o que ele achar, uma mulher, um homem,
e a raça da pessoa, né, vai vir. Vou botar aqui, mulher, cabelos, cacheados, mulher cabelos cacheados, criativa, usando um notebook para criar uma arte usando inteligência artificial. Pronto, aí eu mando aqui gerar. E ele vai gerar aqui 3 opções, né, já aqui no meio do Odoo. Bom, aqui, ó. Essa, tem essa daqui. Tem essa de cá. Lógico que como é gerada por IA, né? Não... Aqui é essa, ó. Aí o tamanho da imagem, na verdade, ele vem aqui no meio, mas a imagem ocupa tudo isso. Certo? É uma opção. Caso você não queira ajeitar alguma coisa para alguma referência, né? Digamos, eu quero trocar aqui a referência, ó. Navegar na galeria. Eu vou querer essa referência aqui, né? Aí aqui, ó, substituir a imagem. Opa, eu posso pegar uma imagem de fora, perdão. Né? E agora aqui vou mandar gerar. Aí ele vai gerar mais 3 opções. Ele mantém aquelas 3 primeiras e gera mais 3 opções aqui, né, no seu Photoshop. Das 3 aqui, essa daqui foi a melhor. Vixe, essa aqui não ficou legal. Ó. Então você vai tentando, modificando o texto, né? Eu fiz aqui uma em sala de aula. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, essa aqui ficou legal. Na verdade eu botei a mesma indagação. Vou mostrar aqui a vocês, mas eu peguei novas referências. Aí eu fui tentando, né? Foram 9 opções aqui, ó. Olha lá. Das que eu tentei aqui foi que eu achei que o resultado melhor foi essa. E ficou mais próximo do que eu queria. Eu queria algo mais feminino e tal. Né? Quais foram as indagações, né? Isso aí vocês vão ter que... Peguei essa imagem de referência. E os estilos foi o bioluminescência, cyberpunk e futurista. E o texto foi praticamente o mesmo texto que eu usei aí. Aí vamos ver agora outras opções, né? Bom, estou usando aqui o Photoshop com a tela, né? Cadê aqui? Visualização, cadê, meu Deus? Opa, aqui janela, perdão. Área de trabalho. Vou botar aqui fotografia, né? Porque fica mais adequado aqui para o nosso contexto. Quem quiser seguir também, ficar com o Photoshop nessa proporção. Estou usando a versão de 2025, ok? Bom, a ideia aqui é trabalhar camadas. Cada camada vai ter uma parte do Odoo. Aí, para tanto, eu vou usar imagens pegas de sites de fontes free, né? Até para esse concurso aqui da Bahia é necessário, né? Como imagino, como qualquer peça impressa, você ter as imagens, né? O direito de usar as imagens. Aqui eu usei o site do Pexel, aqui para vocês verem. Ó. E vou usar aqui 2 imagens. Eu vou usar essa imagem, que peguei aqui, ó, com o computador, com esse bonequinho aqui olhando para o computador, né? E como se fosse a inteligência artificial, né, sendo conduzida pela mão humana, né, um computador. E quando vocês forem baixar as imagens, que eu botei em indagação, só para você ver, ó, criatividade digital. Aí ele tem uma série de imagens, ó, de computadores com a mão humana aí, né? Aí, de princípio, eu pensei em pegar esse, enfim, só para exemplificar, até porque quem for criar aqui vai pegar a imagem da ideia, né? De cada um. Então, vou pegar esse daqui, como é que você faz aqui
No Pexel você vem, ó, pega sempre a imagem com a maior resolução, porque essa imagem vai servir de referência, né? Você pode usar, né, o maior tamanho possível, você pode diminuir, não vai ter problema. O problema é aumentar. E aqui você vai baixar, né? Vem baixar. Aí você salva aqui numa pasta. No caso aqui eu salvei nessa pasta aqui, ó. Odoo imagem, tutorial Odoo, né? E lógico, é importante você ter em mãos também o link aqui, ó. Link, na verdade, o texto. Deixa eu colar aqui só para vocês verem aqui no navegador. Olha lá, foto de Lisa for Pexel, né? Então Lisa é a detentora dessa imagem aqui, é a usuária aqui do Pexel que disponibilizou gentilmente essas outras imagens, que são outras imagens, ó, com esse mesmo contexto, com imagens similares que você pode pegar e usar, né? Lembrando que eu usei aqui para acessar o Pexel, eu estou com o meu perfil logado com o usuário do Google, mas necessariamente não é obrigatório, ele permite você acessar qualquer imagem, certo? A outra imagem que eu vou precisar para minha ideia é justamente essa imagem aqui, ó, uma mão estendida, né? Aí eu gostei do jeito dessa mão, né? Acho que dá aquela ideia de poder, né? De criação. Tem várias mãos aqui, eu coloquei mãos estendidas, tem um bocado de referências. Tem essa também que eu pensei, mas essa fica mais adequada para a posição do computador, né? Também baixei e deixei naquela pasta. Aí vamos agora para o Photoshop, né? No Photoshop, a primeira imagem que eu vou tratar aqui vai ser essa. Como é que eu faço para levar essa imagem aqui para o arquivo do Odoo? Né? No caso, esse arquivo aqui. Botei ele aqui na frente e esse aqui no fundo, porque aqui é só a referência, né? Certo? Pois bem, como é que eu faço para trazer essa imagem para cá? Tem muita gente que faz o seguinte, deixa eu desativar isso aqui, só para mostrar uma coisa a vocês, né? Já que eu estou usando tanto Mac quanto Windows, o pessoal adora fazer isso aqui. A imagem está aqui, imagem do Odoo, né? Aí o sujeito pega aqui a imagem e arrasta. Poder até você pode, pessoal, só que essa imagem ela não está anexada ao arquivo PSD do Photoshop. Ela fica linkada aqui, ó, a exibição dela com uma imagem linkada. E isso, quando você for enviar para uma gráfica, para alguém continuar a editar ou para outro lugar, não vai abrir. Ele vai perguntar: cadê a imagem? A imagem vai estar aqui no seu computador, nessa pasta. Então, para tornar essa imagem aqui pertencente ao arquivo, você precisa, ó, criar aqui uma camada, né, uma camada em branco, né, zerada, e seleciona as duas e manda mesclar a camada. Agora sim ela pertence, né? Só que existe um jeito mais, que eu acredito que seja mais prático, pelo menos do meu ponto de vista. Você abre a imagem, agora vamos voltar aqui para o Photoshop, né? Eu vou estender ele, vou reativar aqui meu organizador visual, caso eu precise acessar outros aplicativos. Bom, aí se eu quiser trazer aqui aquela imagem do computador, eu seleciono a imagem, melhor, abro a imagem aqui no Photoshop, com a ferramenta de seleção, atalho V, eu vou arrastar essa imagem aqui para a tela. Ó, arrastei ela para cá, pronto, ela está aqui. Ah, ela veio gigante, não tem problema. O problema seria se ela viesse pequena, você fosse ampliar e ia pixelizar a imagem. Aqui eu vou dimensionar. Vou usar o atalho Ctrl T, ó, com essa opção aqui ativa, da proporção 100%, caso contrário você vai distorcer, não é para distorcer. Mantém-se aqui pressionado. Aí eu vou começar a minha parte de diagramação, né? Eu vou deixar aqui ligeiramente inclinado. O que eu quero aqui? Eu quero só uma visão de um pedaço do teclado, não muito, né? Porque no Odoo você tem que deixar o mínimo de coisas possíveis, né? Visíveis. Certo? Aqui, ó, acho que aqui já tá bom, né? Como eu inclinei assim, no meu original, mais ou menos nessa inclinação aqui, né, que eu estou mostrando a vocês. Vixe, acabou saindo aqui, vou fazer de novo. Ó, você vem, dimensiona, deixa um pouquinho inclinado. Lógico que vocês não vão usar essa mesma imagem,
mas só para contextualizar o que eu fiz, né? Vale aí não, galera. Quem for fazer essa ideia aqui, enviar, né? Quem for participar aí, né? Não, a ideia não é essa. Vale assim, eu quero fazer o tutorial só para aprender, aí tudo bem. Né? Você pode pegar essa mesma imagem, ó. Então aqui eu dou um Enter, ó. Ficou bem parecida, né? Porque eu fiz isso aqui de forma, ó, ficou bem parecida, ela fica mais ou menos aqui, né? Essa daqui só ficou um pouquinho para cima, trazer ela um pouco para baixo, né? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar os elementos que eu não vou precisar. Esse fundo, e quanto menos informação melhor. Esse fundo não precisa, né? E é relevante. Eu vou usar aqui a ferramenta de seleção de laço poligonal. Vou tratar primeiro essa camada. Essa camada eu vou chamar de computador. Eu vou dar um duplo clique ali, ó, e vou chamar de computador. Ok? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Lembrando que eu estou usando o Macintosh. Para quem for usar o Windows, os atalhos são os mesmos, né? Que é Ctrl mais, Ctrl menos. No caso, no lugar do Ctrl é o Command, quem usa Macintosh. Tem uma tecla Ctrl que é para outras funções no Mac. E aqui você vai desenhando com essa ferramenta do laço poligonal. Você começa a desenhar a figura, aqui no caso, essa caixinha aí, né? Um robô caixinha. Olha aqui, se eu posso dar já um zoom menos, ó. Aí você pode vir aqui, ó. Não tem problema algum. Aí eu vou só fazer o seguinte, eu vou pôr aqui um fundo preto. Ó. Aqui, ó. Vou pegar aqui Shift G, o atalho aqui para poder ir para a latinha de tinta e vou pintar aqui de preto, né? Só que preto que eu quero preto cheio, né? Opacidade 100, né? Para ficar preto mesmo aqui no fundo. Isso não tem problema algum, né? Vou fazer isso depois, só um minutinho. Como já selecionei aqui, eu esqueci que primeiro eu vou ter que apagar para depois, né, apagar o fundo. Então vou selecionar logo aqui, ó, selecionar, perdão aí, pessoal, modificar difusão para dar uma esfumaçada nas arestas quando eu for apagar. Eu vou colocar aqui 4, dar uma apagada, ó. Pronto, agora aqui que eu já apaguei, eu vou pintar aqui o fundo todo de preto, né? Shift G. Ó, o fundo ficou todo preto, né? Ainda ficou uma rebarba aqui, ó, da imagem. Eu vou apagar aqui. Lógico, a camada de cima. Ó lá, ficou uma linhazinha ali, ó. Se ficar, você apaga com borracha também. Ó lá, ficou perfeito. Ó, o recorte, certo? E agora eu vou apagar essa tela, né? Vou criar aqui já a janela onde vai ficar a tela da ilustração. Né? Vou pegar aqui a mesma ferramenta, ó, e vou selecionar aqui, ó, dá um zoom também. Aí você vai selecionando, né? A depender da imagem, você pode usar outras ferramentas como o laço poligonal, né? Selecionar o objeto que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas no caso dessa, que a imagem ela meio que é quase da cor, né, do computador. Aqui a sombra nem precisa, eu vou desenhar uma sombra daqui a pouco, mostrar para vocês. E aqui eu vou, ó, cortar essa parte. Essa parte, aí eu preciso adicionar esse cantinho aqui. Eu venho aqui, ó. Boto aqui o Shift, ele ó, acrescenta aqui em cima, ó. Adicionar e aqui remover. Então vou adicionar uma seleção, ó. E pronto. Eu tenho aqui, ó, o meu, né, a minha seleção da tela. Que é que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui imagem, ou melhor, selecionar, modificar a difusão para dar uma esfumaçada nas bordas, botar a difusão
4 também vou dar uma contração para ela expandir, né, um pouco para dentro do robozinho aqui, né, para não ficar uma coisa assim branca. Vou apagar aqui só para vocês verem, ó. Fica meio esbranquiçado. E se eu fizer isso, eu selecionar contração, ou melhor, expansão, perdão, que tem que expandir, né? Selecionar, modificar, expansão, vou expandir aqui 4 pixels e apago. Aí fica diferente, ó. E já fica mais uniforme, ó. Perfeito. Bom, outra coisa que vamos precisar aqui, e aí vale para também outros temas, né, de trabalhos na área de publicidade. Quando você está fazendo uma campanha, não pode aqui, a não ser que a campanha seja da Amazon, não tem nenhum problema você deixar a marca da Amazon. Não sendo, vamos tirar. Aí eu vou usar aqui uma ferramenta chamada de ferramenta de correção atalho J. Seleciono ela aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu vou desenhar em torno aqui do logo da Amazon, ó. Aí eu vou tirar, arrastando para fora, usando a origem, que aqui é essa opção origem, e aqui também na cabeça do robozinho, ó. Ó, pessoal. Ó. Beleza? E aqui também no peito dele, aqui nem precisava, é só para tirar aqui, porque ficar aí a coisa perfeita, né? Eu tirei do primeiro. Ó. Ele apaga também aqui. E a marca da Dell, a não ser que a campanha fosse da Dell, não é? Então vamos apagar aqui, ó, o logo da Dell do mesmo jeito. Embora, perfeito, né? Aí fica meio que um computador genérico, né? Que a ideia é essa. Bom, a outra imagem, que já foi essa de A, daqui a pouco eu vou falar, né? É essa de cá. Essa de cá eu só preciso dessa mão invertida. Né? Até aí que tá. Eu quero usar uma foto de uma pessoa, uma foto de um objeto, e o fundo é dessa cor aí, um fundo uniforme. Aí é fácil de selecionar. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou recortar aqui, que eu só vou pegar a mão, né? A mão da direita. Por que eu não vou pegar a mão da esquerda? Porque a mão da esquerda não tem esse dedo indicador, né? E aí foi a primeira que eu achei no Pexel. Talvez até tenha uma foto melhor, mas aqui já dá. Tem foto com alta resolução, já dá. Então aqui é muito fácil selecionar, pessoal. Aqui embaixo, no Photoshop mais recente, eu tenho seleção de objeto. Quando você seleciona a ferramenta de seleção, então automaticamente ele, ó, seleciona o objeto, ó, com a seleção quase perfeita. Aqui só tenho que dar uma arrumada aqui no dedinho, essa é uma mão feminina, né? Nesse dedinho daqui. Como é que eu faço? Eu pego aqui a varinha mágica, essa ferramenta aqui, atalho W, né? Tem um vídeo aqui para cada ferramenta da Adobe, quando não tem um vídeo rápido, como foi o caso da ferramenta de correção. Algumas ferramentas têm um vídeo mais longo, explicando, né, como funciona a ferramenta, e outros têm um vídeo mais curto, mais longo e mais curto. Bom, nesse caso aqui eu vou selecionar a varinha mágica e vou remover aqui, ó, com menos, ó, essa parte aqui do dedo, essa parte daqui e essa parte de cá, ok? Feito isso, eu vou recortar, só que ao invés de recortar, como eu recortei ali, eu vou usar selecionar e mascarar, que é mais adequado para recorte de figura, né? Só tem um detalhe aqui que eu vi agora, a ponta do dedo, ó. Se tiver de fazer, pessoal, ó, a seleção fina, usa a ferramenta de laço poligonal. Não precisava, porque tem mais uma pontinha no dedo dela que não estava bem selecionada. Às vezes essa ferramenta faz uma seleção perfeita, assim você não vai precisar mexer em nada, né? Mas aqui realmente precisou desses detalhes. Feito isso, você seleciona a opção aqui, né, de seleção, e aqui embaixo, né, ele já aparece para você, ó, na camada. Cadê? Selecionar objeto.
perdão, aqui a ferramenta de seleção já aparece aqui em cima, ó, selecionar e mascarar. Aí aqui você vai escolher o refino da aresta. Arestas são as... O nome aresta é aresta, né? A linha aqui entre a mão e o fundo, né? E ele faz esse controle das arestas para dar essa seleção mais sofisticada. Então aqui eu vou botar um pouco mais suave, aqui o raio um pouco maior, então tá bom. O contraste, figura e fundo, eu vou arrumando aqui essas opções, né? E observe que tem que deixar essa opção aqui, ó, descontaminar cores. Ele dá uma corta e deixa melhor o corte da imagem. Se eu dar OK, né? Também essa ferramenta é usada para cortar cabelo e tudo mais. Pode ser o tutorial aqui num canal. Coloquem aí dicas, né, de possíveis tutoriais. Aí eu vou aplicar aqui, pessoal. Ele já fez o recorte, fez uma máscara. Isso aqui chama de máscara. E se você quiser aplicar essa máscara, com o botão direito, ó, aplicar máscara. Aí essa mão aqui, e não a de baixo, que é a original, você vai levar para o outro arquivo. Então, do mesmo jeito que nós levamos o computador, eu vou levar a mão. Aí eu seleciono a ferramenta de seleção, atalho V. Eu vou arrastar essa mão para a camada Dual DOM. Começar a fazer a montagem. Vou apertar Ctrl T e vou refletir, ó. Horizontalmente ele vira, ó. Aí não tem problema, pessoal, você pode aumentar um pouquinho, não vai distorcer tanto a qualidade da imagem da mão. E eu vou deixar a mão aqui, ó, um pouco perto da mão que eu fiz aqui, ó. Ficou bem parecido, tá vendo? Quase igual, né? Como se fosse aqui a mão humana, aqui a inteligência artificial e aqui no computador a arte, né? A ideia era essa. Mas vejam que isso aqui não é ideia para ninguém pegar, não, né? Mas vamos nessa. Bom, agora como é que eu faço o trabalho aqui da inteligência artificial? Ela trabalha com indagação. Você coloca um texto e ela monta a imagem para você, como qualquer outra IA. Estamos usando aqui a IA do Adobe, que é o Firefly, que você acessa via o Creative Cloud. Você vem aqui no Creative Cloud, ó. Aí eu quero acessar o Firefly. Ele vem logo aqui em cima, ó. Adobe Firefly. Você manda abrir no navegador. Ele vai abrir essa página aqui, ó. Ok? Pronto. Feito isso, você coloca a indagação e ele vai construir a sua imagem, né? O meu tutorial hoje não é sobre esse aspecto aqui da ferramenta, né? E sim sobre como você vai pegar essa imagem e levar para o Photoshop. Mas de antemão não foi muito difícil fazer, não. Coloquei aqui céu com estrelas e ideias, eu queria um céu, né, estrelado à noite, né, mais iluminado, né, que aparecesse a velha e boa lâmpadazinha e a ideia partindo de uma pessoa. Aí tinha um carinha aqui, aí eu gostei muito da moça, acho que o rosto humano aqui ficou bem bacana, né, para dar a ideia da intervenção humana no uso da inteligência artificial, né, que é o tema aqui do Aldor. Vejam que precisa dessa indagação. Aqui, ó, eu procurei aqui uma estética, tem vários tipos de estética, eu criei esse tipo de estética. Você pode adicionar imagens que você encontra na internet, ele fazer algo similar. Tem um controle de efeitos, ó, que eu coloquei aqui mais popular, né, um efeito comum, né, tipo esse que vocês estão vendo. Né, aqui você pode controlar a cor, tom, iluminação, angulação, né? Formato da tela eu botei aqui 16:9, que a tela de um computador geralmente é 16:9, né? Intensidade visual, e eu quero o efeito tipo fotografia, como ele também daria o efeito estilo arte, fosse um desenho, né? Pronto, aí ele me gerou essa imagem aqui. Eu fiz até outro exemplo com a mão, ó. Mesma coisa, foto, coloquei a referência nenhuma, na verdade, aqui, ó, deixei aberto, foi a primeira tentativa, e coloquei céu estrelados e ideias com a mão da esquerda para a direita. Aí eu disse, não, a mão eu vou deixar fora do computador. Aí foi na hora que eu estava criando aqui o Aldor, né, mas aqui foi outra indagação, ó, e ficou bem legal também, né, certo? Então, vamos lá. Para baixar, é fácil. Eu quero essa imagem, seleciono e venho aqui, ó, baixar. Tem esse símbolo do Photoshop, só que ele vai abrir a versão do Photoshop online, que não é o caso, né? Aí você vai vir aqui e você baixa, ó, como a gente baixou as imagens, ela vem em JPEG, se eu não me engano. Vou ver aqui, sem PNG ou JPEG.
né? Aqui, ó, o JPEG, né? E pronto, você salva lá no seu computador mais uma imagem que você vai abrir para pôr no Photoshop. Né? Não tem problema nenhum, a dúvida aqui não tem dúvida, é muito simples, né? Bom, feito isso, vamos abrir aqui a imagem no Photoshop. Vejam só, aí o que faz? Bom, consegui montar, abre o arquivo aqui, né? Você vem aqui com a ferramenta de mover, estalho, né? A ferramenta de seleção, mover, né? Clica e arrasta e traz para cá. Pronto, trouxe para cá. Ela é ligeiramente um pouco menor do que a tela aqui original que eu quero pôr. Agora, como é que eu faço para adaptar essa imagem à tela? Ó, eu quero que ele fique aqui na tela, né? Pronto, aí não tem problema. Você vai pegar a sua foto e tem um efeito aqui bem bacana, que é uma das formas de você poder fazer isso. Vou mostrar esse recurso aqui. Ó. Eu venho aqui, imagem, ou melhor, editar, né? Distorção de perspectiva. É bem legal, ó. Aí tem a primeira etapa. A primeira etapa você vai contornar a sua imagem com esse gradil aí, com esse grid, né? Ó. Deixa ele todo aqui na imagem. Dá um Enter. E agora aqui, ó, que legal, pessoal. Você pode pôr aqui na dimensão da posição, da perspectiva, né? Na verdade, da inclinação do monitor. Não está distorcendo, quer dizer, está distorcendo a imagem no sentido dessa perspectiva, como se você estivesse olhando, né, de fato, para a tela do monitor. Ó. Só que para não ficar distorcida a imagem, você precisa fazer o desenho, né, de acordo com a tela. Se for uma tela toda cheia, fica até mais fácil para você ter ideia da inclinação aqui, ó. Mas geralmente, pela perspectiva, é algo parecido com isso aqui, ó. Eu deixei um pouquinho para fora para dar essa imersão, como também aqui está para fora, né? Quando eu falo fora aqui, fora do outdoor, a moldura do notebook, né? E deixei aqui um pouco para fora também aqui no lado esquerdo, ó, para quando eu for fazer o recorte ele ficar melhor, mais perfeito, né? Vou dar um Enter, pronto, a imagem está já ajustada. É só arrastar aqui para trás do notebook, tá vendo? Certo? E aí você tem aqui a sua imagem, né? A sua foto, né? Outro recurso que você pode fazer aqui para incrementar a sua arte, né? É a sombra do bonequinho. Aí eu vou criar também outra camada, só que aqui na frente do boneco. Vou chamar aqui de sombra. É bom sempre você pôr aqui nome nas camadas. Só dá um duplo clique, ó. Que eu vou chamar de mão. Sombra, computador, tá vendo? Aí aqui nessa aqui que vai ser a sombra, eu venho aqui com a ferramenta de laço poligonal, vou desenhar uma sombra aqui, ó. Mais ou menos por aqui, acho que era assim que era a sombra original. Ó. Se tiver com dúvida, você vem e olha a foto original, ó lá. Até para baixo aqui a sombra. Era assim. Ó. Certo? Nessa camada aqui, pessoal, ó. Abaixo. Aí você vem com a cor preta, ó, e com a ferramenta do pincel e você vai desenhar a sombra. Eu gosto de deixar aqui, ó, opacidade 70, né? E aqui eu vou, lógico, eu vou usar aqui um brush, um pincel, né, bem macio esse pincel aqui, ó. Certo? Aqui eu posso aumentar o shift aberto. Fechado você aumenta, aberto você fecha, ó. Tem que colocar aqui menos, né? Botar aqui 50. Quem tiver mesa de desenho é melhor ainda. Aí, lógico, faltou um detalhe, pessoal. Quando eu fizer isso, ó, coloca aqui selecionar difusão. Eu vou botar uma difusão maior. Vou botar aqui 14, por exemplo, ó, para ele dar uma esfumaçada na borda, ó. Só um pouquinho, só para dar a margem, o efeito da sombra no objeto, ó lá. Tá vendo? Parece que realmente é a sombra do nosso amiguinho. Se por acaso você quisesse um reflexo, aí você teria que fazer uma mágica, né? Você vem aqui, ó, esse não coloquei no meu original. Aqui você tem que dar uma melhorada nessa luz, mas tudo bem. A luz não ficou tão legal assim. Vou selecionar aqui, ó, seleciono ele, ó, copio, colo. Com um espelho é reflexo invertido, né? Eu venho aqui Ctrl T, ó,
refletir horizontalmente, ó. Coloco por aqui, mais ou menos, né? Dá um Enter. Ó. Coloco aqui para trás. Coloco aqui 50 ou 40, ó. Olha lá, eu vou ter que arrumar aqui mais ou menos, ó. Aí se tiver uma referência aqui, não dá nem para ver, é um monitor anti-reflexo, né? Aqui caso você quisesse, ó. E tinha que ser mais, pegar mais do corpo dele, ó. Acabei pegando só um pedaço. Aí dá o efeito do reflexo, tá vendo? E aí você pode pegar a ferramenta de borracha, né? E dar uma apagada aqui nas extremidades, ó. Certo? Aí. Beleza? Isso aqui eu não tinha nem colocado na imagem original. Ok? Pronto, a arte está pronta. Aqui eu acredito que só o detalhe aqui da luz que não ficou tão legal. Ó, bota aqui, ainda dá para ver um pouquinho, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse efeito aqui da luz, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e fazer um recurso aqui na própria imagem. Não vou precisar desse fundo branco, ó. Acho que até assim que eu fiz no meu agora no original. Eu expandi aqui para o efeito da luz ir para dentro, ó. Isso aqui ficou um pouco confuso, mas é porque a imagem é que não está dando um efeito de luz desejado, porque tem que estar na borda da imagem. Eu vou pegar essa seleção, vou copiar o efeito de luz, ó, e vou aplicar nessa imagem aqui, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né, nessa imagem e vou criar uma máscara, certo? E vou colar o efeito de luz. Olha lá, olha o efeito da luz, tá vendo? Certo? Então, dessa forma aqui eu consigo aplicar e vejam que aqui em cima não ficou com a borda da luz, né? Caso contrário, ficaria aqui na borda do computador, e que não é o caso. Bom, agora nós vamos fazer o texto, né? O texto é simples, pessoal. Eu peguei aqui outra ferramenta da Adobe para pesquisar uma fonte que ficasse legal. Eu usei aqui o Adobe Fontes. Eu abri aqui no navegador, né? Aí ele vem aqui para esse outro site, é um site que acessa por ali. Aí você vem aqui, ó, eu escolhi essa fonte, a Videl, certo? Mas só voltar aqui só para vocês verem. Eu coloquei aqui fonte futurista, aí tem várias fontes, ó. Então, se você quiser até escrever a indagação aqui, colocar criatividade, ou você pode ir pesquisando. Eu escolhi, ó, cadê? Acho que já não está mais aqui porque eu já instalei o nome da fonte Videl. Mas tem vários tipos, tem essa aqui. Lembrando que a imagem, o texto para o DOT tem que ter muito cuidado. A fonte tem que ter uma boa leitura. Né? Geralmente fontes assim, muito ilustrativas, ela pode causar dificuldade na leitura, principalmente se for uma frase. Né? O nosso é um texto pequeno, aí não tem tanto problema. Aí eu escolhi para instalar, esquecendo aqui de mostrar, né? Você vem aqui e adicionar a família, ele já adiciona. Né? Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Você vem aqui, ó, no próprio Photoshop, e uma ferramenta texto, atalho T, você vai digitar aqui, ó. Crie, lógico, em branco, né? Vou botar aqui branco. Olha lá, aqui com a fonte que já usei aqui no original. É uma fonte meio quadrada, meio futurística, né? Criatividade, certo? Aí eu vou deixar aqui em cima um pouco da mão para dar a ideia que a criatividade parte da mão humana. Olha lá, eu vou ter essa ideia aqui, geralmente eu não faço assim não. Sala de aula só mostra, botou uma imagem qualquer, um texto qualquer, que eu dei um sentido às coisas. Eu procurei não ficar 100% como eu queria, mas acabou que não ficou tão ruim, né? Só para vocês terem ideia de como usar as ferramentas. Vem aqui, aumenta, se precisar trabalhar o texto, ó. Tem a ferramenta aqui em cima, como se fosse o Word, né? Aqui você escolhe a fonte, aqui o estilo da fonte, né? Eu escolhi aqui a semi-bold, podia ser a medium, né? Que também funcionaria. Eu vou deixar a semi-bold aqui para ficar igual ao que eu fiz anteriormente.
Fiz aqui também um texto, versus, né? Tem até em maiúsculo. Não precisa ser exatamente no mesmo tamanho. No caso aqui até ficou menor. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Aí você vai diagramando, você vai criando uma composição, dando espaço aqui, não deixando muito colado, né? Dando espaço lá de cá, criando essas margens, né? Isso é uma questão mais de design, que não é bem aqui o foco do nosso tutorial, que mais usar a ferramenta. Mas já vai a dica, né? E do lado de cá eu vou botar IA. Vou colocar aqui, ó, IA. E aqui IA que tá a dúvida, né? Eu quero fazer o texto IA saindo do computador, né? Mas na direção aqui do bonequinho. Aí eu vou dar uma inclinação, botão direito, inclinar. E vou dar essa ligeira inclinada no texto, ó. Vou botar aqui em cima do bonequinho, perto do rosto da figura, né? Opa. Aqui já tá legal. E se precisar diminuir, ó, se for grande, aí você vai diagramando, né? Olha lá, pessoal, já coloquei aqui, ó, pronto. Aí, se por acaso você quiser um efeito no texto, eu até coloquei no meu. Vou pegar aqui o IA como exemplo, ó. Você seleciona a camada e vem aqui, efeitos, como eu usei para a borda, né? Aí eu posso aplicar aqui sombra externa, né? O brilho externo. Ó, esse aqui até ficou muito. Eu veio lá da borda do computador, né? Pode ser um tamanho menor. Olha lá, ó. Também pode ser aqui luz indireta. Ou melhor, luz direta não, cadê? Luz brilhante. Né? Dá uma bem de leve a iluminação. Posso botar aqui um brilho interno. O brilho interno vai parecer que ela é branca, mas eu posso dar uma sobreposição de cor ou de gradiente. Eu botei aqui de gradiente. No meu trabalho eu usei esse gradiente aqui que já vem padrão aqui na Adobe. Eu só deixei o cinza mais escuro. Tem vários tipos de gradiente aqui, ó. Azuis, ó. Lilás, se você quiser botar lilás, olha lá como fica. Ficou até legal esse lilás aqui. Vou deixar esse aí como exemplo. Tá vendo? Tem muita coisa pronta. E coloquei também esse brilho interno. Ele serve como se fosse um contorno. Não sei se vocês estão observando ali. Tem um leve contorno. E coloquei um traçado na cor preta. Você pode até pôr uma cor aqui num lilás escuro, ó. Também fica bem melhor para esse desenho aqui dessa cor agora, né? Olha lá. Olha ele sem e ele com. Ficou bem da hora aí, ficou bem legal. Aí pronto, você fez esse efeito aqui no texto, eu quero aplicar nos outros. Simplesmente botão direito, você copia, ó, copia e cola aqui nos outros, ó, cola e olha lá, tá todo mundo com o mesmo efeito, né? Beleza? Pronto. Aqui a arte está pronta do Aldol. Falta apenas a assinatura que a central do Aldol pede. Essa assinatura tem que ser feita num outro software, o Illustrator. E no Classroom, que é o espaço que eu deixei lá para vocês baixarem, aqui, ó. Você precisa vir na atividade, né, do Classroom, escolher a assinatura aqui, ou ela no arquivo do Illustrator ou PDF, tanto faz. Você tem que abrir no Illustrator. Você vai vir aqui, ó. Abrir uma nova janela e aqui você faz o download. Aí você baixa, né? Baixa aqui, tranquilo, sem problema. E também você vai precisar instalar a fonte, que é a fonte padrão desse texto da central do Aldol, o texto que tem a sua assinatura. Feito isso, você vai pegar, abrir esse arquivo nesse programa chamado Illustrator, pôr o seu nome, o nome da equipe, o nome da universidade, né? Não coloquei aqui para não ter problema, né, de estar favorecendo as universidades que eu dou aula. Né, coloquei aqui universidade. Aí você copia. Se o fundo é escuro, você copia esse claro. Se o fundo é claro, você copia esse desenho aqui que é escuro. Né? É só copiar. E quando você for colar no Photoshop, geralmente você coloca aqui na última camada de cima, ó, e você cola. Colou como um objeto inteligente. Ele é um objeto do Illustrator dentro do Photoshop. Ó. Perfeito aqui, ó, pessoal. Beleza? Ficou bem adequado aí, ó. Certo? Pronto. Esse arquivo aqui, ó, você vai salvar.
e enviar no Classroom, que eu vou salvar a versão 2, ó, esse arquivo, né? Se usou a fonte da Adobe, não tem problema, quando eu abrir no meu Adobe ele vai automaticamente reconhecer uma fonte, mas se você baixou de algum lugar, você precisa enviar a fonte zipada, né? E não esquecer também de indicar, né, qual foi aí o local onde você baixou, né? Aqui ficou uma camada solta, deixa eu apagar aqui, onde você baixou as imagens. O que IA você usou, sinceramente precisa ser IA do Adobe, né? E também aqui você vem, ó, salvar uma cópia, você salva em JPEG, né, para apresentar em rede social, no Instagram, no WhatsApp, né? E salva aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, né, de como criar um outdoor usando o Photoshop. Isso serve tanto para os alunos aqui que estiverem assistindo e para a comunidade aqui do YouTube, né? Aceito aí sugestões, dicas de próximos tutoriais na ferramenta Photoshop, né? Quero agradecer a audiência de vocês e não deixe aí de ajudar o canal para a gente continuar com esse trabalho, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Sucesso aí. Até mais.